Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Boa noite a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje a nossa live estará tratando sobre uma parábola que o Senhor Jesus esteve ensinando aos seus discípulos, né? E com certeza o Senhor tem algo para nos ensinar nessa noite. Então, muito obrigado por você aí que está online. Que Deus abençoe sua vida ricamente no nome de Jesus. Que você possa ser edificado com esta live, tá bom? E que você possa louvar o Senhor, adorar o Senhor com a nossa convidada de hoje à noite, que é a irmã Maiara ali de Caruaru, né? Nos deu o privilégio, esteve conosco aqui em janeiro, no avanço missionário da Aliança, né? No projeto missionário da Aliança. Esteve conosco em março, nos deu o privilégio mais uma vez de estar conosco em março, no aniversário da nossa congregação, né? E nos está dando mais uma vez o privilégio de estarmos ouvindo ela nesta noite e de adorarmos o Senhor nesta noite. Então que o Senhor edifique a sua igreja, edifique a sua vida e que nós viemos através da palavra dele, dos louvores, nós viemos prestar nosso culto ao Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade, exaltar o Senhor porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero nesse momento orar com você. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, né? E mais uma vez, a graça e a paz a todos aí que estão entrando. Meu pai também acabou de entrar. E a irmã Terezinha também, né? E outros irmãos aí que eu já citei o nome, né? Mas vamos orar nesse momento. Pai Santo, querido Deus, queremos te agradecer, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos feito, pois, ó Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, pelas tuas misericórdias, Senhor, que renova, Senhor, a cada manhã, pela tua fidelidade que dura de geração em geração. Ó Senhor, queremos agradecer pelo choro, Senhor, que dura só uma noite e a alegria vem pela manhã. Queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra também diz que deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Queremos te agradecer, Senhor, pelas refeições que o Senhor nos permitiu de fazer também neste dia. Queremos te agradecer por nossas vidas, por nossa saúde. Queremos, ó Senhor, também, Senhor, pedir ao Senhor por aqueles que estão enfermos. Ó Senhor, por aqueles que estão tristes, vazios. Ó Pai, precisando, Senhor, de ouvir uma palavra tua. Ó Senhor, te pedimos por tudo isso, Senhor, pela direção desta live, deste culto. Senhor, ajuda, Senhor, a irmã Maiara vai estar louvando ao Senhor. Usa ela como instrumento em tuas mãos. Me usa também como instrumento em tuas mãos, Senhor, quando for trazer a tua palavra. Ó Senhor, porque esse é o nosso propósito, Senhor, de sermos apenas instrumento em tuas mãos. Ó Senhor, e sabemos que o Senhor quer agir, Senhor, através de nós e o Senhor agirá através de nós. Então, Senhor, nos usa. Já te peço por cada irmão que está online, por cada um que estiver assistindo essa live, por cada um que for assistir depois, e assim já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a ler comigo o Salmo 119. Abra aí sua Bíblia. Como diz o pastor antes, abra também seu coração. Deixe seu coração também aberto. Abra sua Bíblia. E vamos ler o Salmo 119, até o verso 9. 119 até o verso 9. Se você tiver acompanhado de Bíblia, leia aí sua Bíblia, acompanhe. Se você não tiver acompanhado de Bíblia, você está aí no seu celular, você pode ir também em outro momento, não sei nesse ou em outro, né? Porque você está numa live, mas você pode também depois abaixar um aplicativo e acompanhar também pelo aplicativo, tá certo? Aqueles que moram aqui perto de mim, eu estou com algumas Bíblias em casa, posso também lhe presentear com essas Bíblias. Salmo 119 até o verso 9, diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei, versículo 7,
Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Verso 8: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. E o verso 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E o próprio verso 9 dá a resposta: observando segundo a tua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, querido Deus, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, que viemos desejar, Senhor, essa tua palavra, Senhor, que viemos meditá-la dia e noite, Senhor, que viemos, ó Pai, nos submeter à tua palavra, ó Senhor, e certamente, Senhor, lendo a tua palavra, crendo, obedecendo, colocando em prática, Senhor, a tua palavra diz que iremos com certeza crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz e aplica ela em nossas vidas. É assim que te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero convidar a irmã Maiara para estar louvando ao Senhor. Irmã Maiara já pode aí fazer a solicitação na live. Estarei permitindo para você entrar aí e estar louvando ao Senhor nesta noite. Irmã Maiara é a nossa convidada nesta noite, está louvando ao Senhor. É a irmã lá de Caruaru, da Igreja Congregacional, acho que Vale da Bênção. Paz do Senhor. Amém, irmã Maiara. Tudo bom, pastor? Tudo bom, Presbítero? irmã? Tudo bom. Deus abençoe sua vida. Graças a Deus. Muito obrigado por ter conseguido um tempinho aí para participar da nossa live. Deus abençoe Foi um sua pouco vida. difícil, né, presbítero? Deus abençoe sua vida, seu ministério. Deus abençoe sua família. Um abraço para o pastor e os irmãos aí de Caruaru. E você Amém. está com a oportunidade de louvar 2 louvores. E também sei que nesse momento, não só eu, mas os irmãos de Umbuzeiro também estão aí matando a saudade de lhe ver. Deus abençoe. Eita, coisa boa. Já querendo agradecer aí pelo convite, o presbítero Eric falou comigo já faz um tempo. Eu sempre dizia, eita, a gente está em live também, porque diante desse coronavírus aí a gente também tem feito os cultos online e tem dado um apoio. Só dizendo, eu sou aqui de Caruaru e estava aí em janeiro com o presbítero Eric, juntamente com, acho que tinha uns 90 jovens aí, não tinha, pastor? Isso. Estávamos aí fazendo a vontade do Senhor, que é pregar o Evangelho e distribuindo aquela alegria que foi em nossos corações, né? Que foi Jesus Cristo. E é um prazer imenso estar reunida aqui com vocês e rever os irmãos de Umbuzeiro também. Temos também aqui da nossa congregação, eu faço parte da congregação do Caruá, aqui de nossa primeira igreja central em Caruaru. E a Ângela é daqui também, o Ailton Pontes está aí conosco, a Débora, a Thaísa, todos que fazem parte também aí de Umbuzeiro. É um prazer imenso estar com vocês aqui reunidos. E vamos louvar ao nosso Deus, né? Com gratidão em nossos corações. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, o Galileu, ele entregou a vida por nós, se entregou naquela cruz, deixou a sua glória por nós, né? Por amor a nós, né? Nós vamos cantar com alegria esta canção. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida,
paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Ele é o Galileu que se entregou numa cruz por nós. E nós também queremos glorificar o nome desse Senhor, desse maravilhoso Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo por nós. E vamos declarar que o nosso Deus, ele é grande. E nós queremos adorar esse Deus que é maravilhoso, que é tão grande em nossas vidas. Tem nos dado mais do que merecemos. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, ele é grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande, ele é grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém, presbítero? Estamos Glória aqui a Deus. também com Bianca. O senhor lembra a última vez que a gente foi no aniversário da igreja, que ela cantou comigo, minha prima? Sim. Estão os pais delas aqui também. Mandar um grande abraço para eles. São uma Amém. bênção também em nossa vida. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor. Quando eu estava procurando sua foto, aí eu lembrei dela, porque você louvou junto com ela aqui no aniversário, não foi? Verdade. Na primeira Foi uma escola bênção. bíblica, primeira escola bíblica dominical. Foi. Bota ela para Inaugurando, cantar depois tá aí com todo- você. Sim, vou chamar. Agora não pode, né? Sim. Ô, Mayara, se eu pedisse a você um louvor, você sabe qual é o louvor? Você lembra? Sério, precisa nem dizer. Precisa nem dizer. No final. Tá certo, vamos embora. Vou deixar a meditação e você volta, tá bom? Pronto, eu pensei, eu digo, o presbítero Érico vai pedir essa música, eu vou cantar agora, não. Deus abençoe, pastor. Manda um fica na abraço aí para paz. todos. A gente se vê. Glória a Deus, meus amados. Como é bom ver Mayara e ver Mayara louvando ao Senhor. Deus abençoe sua família, sua vida, seu ministério. Deus abençoe a sua voz mais ainda, o seu talento, o seu dom. Tu és uma bênção, Mayara. E obrigado aos irmãos também da congregação de Mayara, de Caruaru, que estão aí acompanhando também. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tá certo? E Mayara, irmãos, quando ela estava aqui em Umbuzeiro, que a gente começou a fazer as visitas nos lares, os cultos nos lares, e aí eu entrava numa casa e eu dizia, Mayara, aquele louvor. Mayara já sabia qual era. Por isso que eu perguntei a ela para ver se ela lembrava. Vamos lá meditar o Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. O nosso tema é sobre o poder da palavra para iluminar a todos. O poder da palavra para iluminar a todos. Marcos capítulo 4, do versículo 21 ao 25. Nesta noite iremos trazer também a meditação com a ajuda das meditações de Hernando Dias Lopes. E que Deus abençoe sua vida grandemente no nome de Jesus. Marcos capítulo 4, do versículo 21, do versículo 21 a 25. Marcos 4, do 21 ao 25, leamos assim a palavra do Senhor. A parábola da candeia. Diz assim a palavra do Senhor: também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo de alqueire ou da cama. Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Versículo 23.
Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Versículo 24. Então lhe diz: atentai no que ouves, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, querido Deus, queremos orar, Senhor, nesse momento. Te pedir, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, essa reflexão, essa mensagem, essa noite. Alcance, Senhor, nossas vidas, alcance nosso coração. E o Teu Santo Espírito, Senhor, a qual o Senhor inspirou a Tua palavra, a Sagrada Escritura escrita, te pedimos que Ele também nos inspire nesse momento a entendê-la, Senhor. E assim já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos amados irmãos, o título da nossa mensagem é o poder da palavra para iluminar todos. E trazemos a meditação desta noite, o texto da parábola da candeia. Né? Então, já foi lida do versículo 21 ao 25. E Jesus, ele foi o maior de todos os mestres. Jesus foi o maior de todos os mestres pela natureza do seu ensino, pela excelência de seus métodos, né? E pela grandeza de seu exemplo. E as parábolas eram janelas abertas para uns e portas fechadas para outros. Eram avenidas de compreensão das verdades do reino para os discípulos e portas cerradas para aqueles que os perseguiam e zombavam. E o termo parábola, na língua original, tem um significado de a colocação de uma coisa ao lado da outra, para fins de comparação. Então, o Senhor Jesus, ele sendo mestre por excelência, ele trazia parábolas com assuntos do cotidiano, comparando-as para que os seus discípulos a entendessem. Para uns eram janelas abertas e para outros eram portas fechadas. E a primeira fala, essas parábolas no capítulo 4 de Marcos, Jesus fala de 3 parábolas, Jesus conta 3 parábolas sobre o reino. E a primeira parábola é a parábola do semeador, a seguinte é a da semente, e depois a parábola do grão de mostarda, em Marcos capítulo 4. A primeira parábola fala da resposta do homem à palavra, qual é a resposta do homem ao ouvir a palavra, né? A segunda trata do poder intrínseco da palavra, essa que nós vamos ver nesta noite. E a primeira fala da resposta do homem, e a terceira fala da capacidade extraordinária de crescimento dessa palavra no estabelecimento do seu reino. E Jesus fala sobre essa parábola de hoje para esclarecer o que havia dito nos versículos 11 e 12 de Marcos capítulo 4, né? Onde ele diz: ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. No 12 ele diz: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, a verdade, o Senhor ele quer nos falar nesta noite que a verdade ela não pode ser escondida. A verdade ela não é para ser escondida. Pois uma lâmpada deve voltar a brilhar com todo o seu esplendor. Essa lâmpada ela não pode ser colocada debaixo de um alqueire, nem debaixo de uma cama. Mas essa lâmpada ela deve ser colocada no velador, né? Então, meus amados, a verdade não é para ser escondida. O mistério do reino deve ser revelado e não escondido. E fazendo essas colocações, eu quero trazer nesta noite, nesta parábola,
5 lições. E tentar ser bem rapidinho por conta do horário. Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, nós devemos proclamar a verdade do reino para os outros. Basta lermos versículo 21 e 22. Marcos 4, você que chegou agora, estamos lendo Marcos 4, a parábola da candeia, do 21 ao 25. Nesse momento, eu convido você a ver a primeira lição desse texto, do versículo 21 ao 22. Também lhes disse, vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Então, meus amados, em primeiro lugar, eu quero tirar a primeira lição desses 2 versículos, é que nós devemos proclamar a verdade do reino para os outros. Não podemos, meus irmãos, receber conhecimento da palavra e guardá-lo apenas para nós mesmos, escondendo essa luz debaixo do alqueire ou da cama. Não podemos receber conhecimento da palavra e guardá-lo apenas para nós mesmos, escondendo essa luz debaixo do alqueire ou da cama. Não faz, meus amados, sentido uma lâmpada escondida numa cama. Não é? Não faz sentido. É isso que o texto quer nos trazer nesta noite, e é isso o que a primeira lição nos ensina desse texto. É que nós devemos proclamar a verdade do reino para os outros. Não faz sentido ter uma lâmpada escondida numa cama, debaixo de uma cama. A luz da verdade não nos é dada para ser retida, mas para ser proclamada. Precisamos repartir com outros essa luz. Precisamos, meus irmãos, compartilhar com outros os tesouros da graça de Deus. Estamos em tempos difíceis, como falou a irmã Maiara no início. Estamos em tempos difíceis, por isso que nós estamos nos reunindo na igreja, estamos tentando proclamar através das lives, né? E glória a Deus por essa permissão. E somos convidados a isso, né? Não se põe uma lâmpada, um alqueire, né? Debaixo de uma cama. E não faz sentido ter uma lâmpada escondida debaixo de uma cama. E em tempos como o nosso, irmãos, é tempo mais ainda de sermos proclamadores da verdade do reino para os outros. Em tempo, irmãos, há uma frase que eu vi esse dia no Facebook, eu não lembro bem a frase, mas era mais ou menos assim: em tempos de medo, precisamos de uma igreja corajosa. Porque, meus irmãos, a igreja é o instrumento de Deus para proclamar a verdade do seu reino. Eu e você, que já fomos alcançados pelo Senhor, somos agora sal, somos agora luz. Devemos agora proclamar essa verdade do reino de Deus para os outros. E em tempos também como esse, irmãos, aí aqui também há muitas pessoas aí necessitando ouvir. Em tempo de medo, precisamos de uma igreja corajosa, nesse sentido de que precisamos anunciar. Precisamos mostrar quem nos alcançou, quem nos transformou, quem nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos mostrar, irmãos, como é que temos paz em meio a guerras, em meio a tempestades, em meio a medos, a lutas. Precisamos anunciar. Meus irmãos, infelizmente, há aqueles que tentam esconder essa verdade. Há também aqueles que já receberam essa verdade e não sei por que guarda. Há um líder, que eu não vou citar nomes aqui, mas há um líder que orientou seus fiéis a ler apenas o Salmo 91 e ainda concluiu dizendo que não lesse o resto da Bíblia.
somente o Salmo 91 nesses dias de pandemia. Há também esses dias, não sei se todos que estão nos assistindo também se chegou para vocês, mas corre aí de celular a celular, corre aí nas redes sociais um áudio para você procurar na Bíblia um cabelo que foi revelado a uma menina, um cabelo de um anjo. E que quando você procurar esse cabelo na Bíblia, o áudio ainda diz, não considere a página que você encontrou. Não considere. É para você considerar o cabelo. E esse cabelo você coloca num copo de água, você toma todos da sua família e você está livre da pandemia, você está livre de outras coisas aí que está passando no mundo. Que mensagem é essa, meus irmãos? Então, meus irmãos, a igreja, aqueles que já foram alcançados pelo Senhor, eles devem gastar tempos com as leituras bíblicas para não ser enganados também. E também para não cooperar, enganando também outros. Porque é lamentável termos crentes procurando esse cabelo na Bíblia. É lamentável termos crentes compartilhando esses áudios, divulgando essas coisas. E o áudio, ele ainda diz, não considere a página que você abriu, porque a intenção não é a Bíblia, a intenção é dar foco a esse cabelo, é dar foco à menina que recebeu essa revelação, essa suposta revelação. E aí, meus amados, que evangelho é esse? Que Cristo não é o centro, que Deus não é o centro, mas são as coisas, são as pessoas. Esse não é o evangelho de Cristo. E a igreja do Senhor, onde é que está a igreja do Senhor nesse momento? Qual é a missão da igreja do Senhor nesse momento? Qual é a missão daqueles que já foram alcançados pelo Senhor? A missão, meus amados, é proclamar a verdade do reino para os outros. É essa a nossa missão. Não faz sentido, como já disse aqui nesta noite, uma lâmpada escondida debaixo de uma cama. Não faz sentido acender uma lâmpada e cobrir essa lâmpada com algo. Então, meus amados, não podemos enterrar os nossos talentos, nem esconder a nossa luz. Não podemos nos calar, nem nos omitir covardemente. Com a figura da lâmpada, Jesus se distanciou desse ocultismo. Adolf Pohl, ele diz que o reino de Deus não é uma religião de mistério, nem uma doutrina fechada, mas uma verdade para sair do esconderijo e alcançar os telhados do mundo. O evangelho não foi anunciado para ficar apenas em um povo seleto, apenas em um grupo. Não. O evangelho deve ser agora pelos que já foram alcançados, pelos que já creram, já receberam, deve ser agora anunciado. Deve ser agora proclamado a verdade do reino de Deus para os outros. É isso que o versículo 21 e 22 quer nos ensinar nesta noite. Um filho do reino precisa ser um embaixador do reino. Um anunciador de boas novas. Um arauto da verdade. Um facho de luz a brilhar diante do mundo. A igreja, meus amados, é o método de Deus para alcançar o mundo. A igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. A evangelização dos povos é uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. A igreja é o instrumento de Deus para anunciar o evangelho. Precisamos, meus amados, dizer aos famintos que encontramos o pão. Precisamos, meus amados, dizer aos perdidos que encontramos o Salvador. Precisamos anunciar isso. Lucas 8, no texto paralelo, Lucas capítulo 8,
Versículo, Lucas capítulo 8, versículo 16. Ele diz, ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a pôs debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, aquele que ensinava com autoridade, Jesus, ele diz, a partir do versículo 13, vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada. Olha, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Precisamos pregar a tempo e fora de tempo, e aproveitar, meus irmãos, as oportunidades. William Barclay, ele diz que o propósito da verdade é que ela seja vista. O propósito da verdade é que ela seja vista. Quando Lutero decidiu enfrentar a igreja romana, se propôs a combater primeiro as indulgências. Em Wittenberg, havia uma igreja chamada a Igreja de Todos os Santos, muito ligada à universidade. Sobre a ponta da igreja, fixavam-se notícias da universidade, sobre a porta da igreja, assim como os temas das discussões acadêmicas. No dia 31 de outubro, Lutero fixou suas 95 teses sobre a porta da igreja, pois, em dia seguinte, era o dia de Todos os Santos, no dia seguinte, e coincidia com o aniversário da igreja. O que é que Lutero queria com isso? Lutero queria que o maior número de pessoas pudesse ver, pudesse ler. Ele havia descoberto a verdade e não podia guardá-la apenas para si. William Barclay, ele diz que precisamos colocar a lâmpada da verdade no velador, para que todos possam vê-la. Em segundo lugar, nós devemos entender que a verdade jamais pode ficar escondida. Versículo 22, Marcos 4, 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Há algo, meus amados, indestrutível na verdade. Enquanto que a mentira, ela tem pernas curtas, enquanto que a mentira, ela acaba sendo também revelada, né? E destruída, há algo indestrutível na verdade. Os homens podem resisti-la e negá-la, mas os homens não podem destruir a verdade. No começo do século XVI, o astrônomo Nicolau Copérnico descobriu que a Terra não era o centro do universo. Viu que, na realidade, ela gira em torno do Sol. Por cautela, durante 30 anos, não difundiu o seu descobrimento. Por último, em 1543, quando estava à beira da morte, convenceu a um editor atemorizado a publicar sua obra As Revelações dos Corpos Celestes. Copérnico morreu em seguida, mas outros herdaram a tormenta. Galileu Galilei, no começo do século XVII, aderiu à teoria de Copérnico e firmou a sua adesão publicamente. Em 1616, a Inquisição o convocou a Roma e condenou suas crenças. Para não morrer, ele retratou-se.
Mais tarde, com a ascensão de um novo Papa, voltou a reafirmar sua crença. Mas o Urbano VIII o forçou a retratar-se sob pena de morte e tortura. A retratação o livrou da morte, mas não da prisão. William Barclay diz que a verdade não pode ser exilada. Pode-se atacar, pode-se torcer e reprimir, mas jamais prevalecer sobre a verdade. A verdade, meus irmãos, ela sempre vai prevalecer. No dia do juízo, aqueles que escaparam da lei, que saíram ilesos dos tribunais, ou aqueles que praticaram seus pecados longe dos holofotes, terão seus pecados anunciados publicamente. Pois nada está oculto senão para ser manifestado, e nada se faz escondido senão para ser revelado. A verdade pode demorar a revelar-se, mas ela jamais será sepultada no esquecimento. Em Marcos, capítulo 4, 22, o comentário da Bíblia de Marcato, ele diz que o ensino de Jesus nunca teve o propósito de ficar restrito a um pequeno círculo de seguidores. Era responsabilidade dos discípulos comunicar o evangelho do reino ao mundo como um todo. Temos aí, para sua meditação também, Mateus, ou para você conferir, Mateus 28, do 19 ao 20, a grande comissão. Então, meus amados, nós devemos entender que a verdade jamais pode ficar escondida. Onde está a igreja do Senhor? Ela tem anunciado. Você que se diz cristão, você que se diz que já foi alcançado por Cristo, você que se diz que já entregou sua vida a Jesus, a Bíblia ela é sua única regra de fé e prática cristã. Você tem também anunciado essas verdades? Ou estamos dando ouvido, meus amados, a tantos áudios e informações que recebemos? E é triste porque as pessoas, elas são rápidas em dar ouvidos a áudios, a vários tipos de informações, mas são demoradas em dar ouvidos à palavra de Deus. Lucas 12, Mateus 10, também em Lucas 12 temos o mesmo texto que vamos ler agora. Mateus 10. O Senhor também falando aos 12 apóstolos, né? O Senhor também falando aos discípulos, né? Dando estímulos aos seus discípulos, instruindo os 12. Em Mateus 10, versículo 26, o Senhor também dando os estímulos aos seus discípulos, o Senhor também querendo ensinar os seus discípulos que eles fossem, anunciassem, e que eles estavam indo também, eles estavam sendo enviados como ovelhas para meio de lobos, né? E que ia haver, eles seriam também odiados. E o Senhor dando alguns estímulos a eles, o Senhor disse, olha, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Nada, meus irmãos. Aqueles que também estão nos campos, que estão anunciando em casa, quem sabe nesse tempo de quarentena você tem aproveitado para anunciar o evangelho dentro da sua casa, e você deveria fazer isso, né? Precisamos entender que perseguições irão levantar, muitos irão nos odiar, quem sabe até os de dentro da casa, né? Mas ele diz que a gente não deveria temer. Ele diz, não tem mais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto,
que não venha a ser conhecido. O Senhor também vê as nossas lutas, as nossas perseguições, né? E ele diz que nós não estamos sofrendo porque muitos odiaram também a ele, muitos também perseguiram ele, também ia nos odiar, também ia nos perseguir, mas todo esse nossa obediência também geraria bênçãos também em nossas vidas, né? Então, meus irmãos, há também aqui em Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 17. Lucas capítulo 8, versículo 17. Nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Toda a verdade, meus irmãos, será manifesta no juízo. O propósito último de Deus não é ocultar a verdade, mas torná-la conhecida. Então, devemos aprender com essas palavras, com essa parábola do nosso Senhor Jesus, e proclamar as verdades do reino de Deus. Devemos aprender com Jesus nessa parábola e entender que a verdade jamais pode ficar escondida. Devemos também, em terceiro lugar, refletir sobre o que nós temos ouvido. Versículo 23, Marcos 4, 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus enfatizou várias vezes nesse capítulo a imperativa necessidade de prestar atenção ao que ouvimos. Né? Versículo 3, Marcos 4, versículo 3, o Senhor diz, ouvi, eis que saiu, ele diz ouvi, né? Ele mostra a necessidade de prestar atenção. No versículo 9, mais uma vez, no versículo 23, o que acabamos de ler, e no versículo 24, ele também diz mais uma vez, no 23, ele diz no 24, atentai no que ouvis. Então, meus amados, Jesus ele enfatiza várias vezes, nesse capítulo 4, a imperativa necessidade de prestar atenção ao que ouvimos. Charles Hilly também diz que ouvir é a principal avenida através da qual a graça é plantada na alma humana. E o ouvir aqui, meus amados, certamente seria também ouvir também a palavra de Deus. A fé, a Bíblia diz em Romanos 10, 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Somos, irmãos, incluídos em Cristo quando ouvimos a palavra da verdade. Efésios 1, versículo 13, diz, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Charles Hilly, mais uma vez, ele diz que é pela pregação da palavra que a glória de Deus é manifestada. É pela pregação da palavra que a fé é alimentada. É pela pregação da palavra que o amor é praticado. Muitos ouvem e desprezam. Muitos ouvem também e esquecem. Há também aqueles que ouvem deliberadamente e deixam para depois. E devemos inclinar os ouvidos, irmãos, para atender o que ouvimos. Devemos, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus. E também crer, colocar em prática. Devemos refletir sobre o que estamos ouvindo. Mas estamos ouvindo a palavra de Deus ou estamos ouvindo a esses áudios de WhatsApp? Há vários tipos de áudios que estão cheios de superstições, onde a pessoa é o centro, Cristo não é o centro, onde ali parece que é a verdade e não é o evangelho que é a verdade. O que é que estamos ouvindo?
E você viu aqui, devemos ouvir a palavra de Deus, dar ouvido à palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que a nossa fé é alimentada. É pela palavra de Deus, meus amados, que somos salvos. Quando a gente recebe, quando a gente crê a sua palavra, somos salvos. Ela é o evangelho da salvação. De modo que em Gálatas vai dizer que se alguém prega um outro evangelho, a qual não seja esse que já recebemos, a qual não seja esse que já esteja escrito nas Escrituras, seja anátema. E ainda diz, ainda que seja eu, ainda que seja nós, ou ainda que um anjo desça do céu e pregue esse outro evangelho, seja anátema. Em quarto lugar, devemos ser cautelosos no julgamento alheio. Versículo 24 diz: então lhes disse, atentai no que ouves, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Esse versículo, meus irmãos, também nos ensina que uma pessoa bondosa, ela tem prazer de dar crédito a quem merece crédito. Mas, por outro lado, se a disposição é maldosa, ela desenvolverá o hábito de julgar com severidade. Na verdade, nós vemos nos outros o reflexo do nosso próprio rosto. Nós colhemos o que plantamos. Nós bebemos o refluxo do nosso próprio fluxo. Há uma lenda dos 1000 espelhos, você já deve ter visto, retrata bem essa verdade. Diz que um cãozinho faceiro saiu pela rua alegremente e foi atraído por uma casa diferente, a casa dos 1000 espelhos. Ao entrar na casa, viu 1000 carinhas alegres, sorrindo para ele. Ficou encantado e disse, que lugar maravilhoso, esse é o melhor lugar do mundo, eu quero sempre voltar aqui. Pela mesma rua, passava um cão rabugento, mal-humorado, e também foi atraído pela mesma casa. Ao entrar, ficou espantado, viu 1000 caretas rosnando para ele. Logo foi dizendo, que lugar horrível, este é o pior lugar do mundo, eu nunca mais quero voltar aqui. Nós vemos o reflexo do nosso próprio rosto. Nós colhemos o que nós mesmos semeamos. Em Marcos 4, versículo 24, o comentarista da Bíblia Marcato, ele diz que os resultados espirituais que os discípulos perceberam deveriam estar baseados na quantidade de esforço empregado. Eles colheriam aquilo que havia plantado. Aquele que sai também para anunciar, eles também vai colher o que plantou. Ainda se vos acrescentará, diz o texto. Aquele que aprendeu a verdade espiritual e aplicou diligentemente, receberá ainda mais verdade para ser fielmente aplicada. Ele também crescerá. Esse que sai também para proclamar a verdade de Deus. Ele também aprenderá, ele também crescerá. E também devemos, por outro lado, ver como também julgamos também as pessoas. Em quinto e último lugar, devemos fazer uso diligente dos privilégios espirituais. Versículo 25 diz, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem será tirado. William Hendricks diz que o imobilismo é impossível nas questões espirituais. Uma pessoa ganha ou perde, avança ou retrocede. Ao que tem se lhe dará, como diz o texto, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A obediência, meus amados, implica em bênçãos. Se eu estou obedecendo a palavra de Deus, implica em bênçãos. Mas a desobediência desemboca em prejuízo. Cada bênção é garantida de maiores bênçãos. Né? João 1,16 diz que a todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A obediência implica em bênçãos.
mas a desobediência desemboca em prejuízo. Aquele que é iluminado pela verdade e despreza esse privilégio está cometendo um grave pecado e perdendo uma grande oportunidade. Adolf Hippoi, ele diz que se resistirmos ao amor de Deus, no dia em que a nossa volta às carroças da colheita seguirem carregadas para os depósitos, em nossa lavoura só haverá mata para queimar. Esse é um princípio para uma vida bem-sucedida. Assim como os músculos são fortalecidos pelo exercício, de igual forma fortalecemos-nos espiritualmente pela prática da vida cristã. Conhecimento sem prática, irmãos, gera obesidade e flacidez espiritual. A maneira de termos uma vida cristã robusta é exercitarmos o que recebemos, aproveitando sempre as oportunidades. Então, que você tenha aprendido, né, nesta noite, através dessa live, Mateus 25, 29, para encerrar. Mateus 25, 29. Ele diz, porque a todo que tem se lhe dará. E o texto diz, e terá em abundância. Glória a Deus. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqueles que recebem a graça divina herdam bênçãos imensuráveis, além da vida eterna e do favor de Deus. Mas aqueles que desprezam as riquezas da bondade, tolerância e longanimidade de Deus, escondendo-as na terra, em lugar disso, apegando-se aos desprezíveis e transientes bens deste mundo, terminarão perdendo tudo o que possuem. Então, meus irmãos, que você tenha aprendido nesta noite com a palavra do Senhor, que você venha proclamar as verdades, que você venha dar ouvido à verdade, que essa verdade é a palavra de Deus, e que você certamente será abençoado, você crescerá. Mas aqueles que rejeitam essa verdade, eles serão também desprezados também pelo Senhor. Deus abençoe sua vida. Eu convido a irmã Maiara para entrar nesse momento e estar louvando mais um louvor para a gente estar encerrando a live. Enquanto Maiara entra, eu quero orar com você. Pai amado, querido Deus, te agradecemos por essa mensagem. Que o Senhor abençoe nossas vidas, que o Senhor seja conosco, continue nos ensinando, nos corrigindo, nos repreendendo. Ó Pai amado, que venhamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Desde já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos levar, Mara. Pastor, eu estava aqui com violão, aí o pai também está em outra live aqui da Igreja Vida Nova. Aí ele disse, eu vou precisar do violão. Eu disse, tem nada não, eu faço com o ukulele mesmo. Então vamos louvar o Senhor, a música que a gente cantou bem pouquinho lá no Projeto Missionário, né? Íamos fazer as visitas assim como o presbítero Eric falou. Por isso que eu fiquei entrando e saindo, entrando e saindo. Ele me pedindo as coisas e eu indo atrás. Aí, mas vamos louvar o Senhor com alegria. E como o Senhor falou, às vezes a gente vê os nossos vizinhos e não fala desse amor de Jesus Cristo, do que Ele fez por nós. Éramos para estar aí em todo lugar onde formos, com o nosso coração grato e mostrando a alegria que o Senhor nos trouxe. Então, não podemos guardar isso para nós. Nós temos que falar sobre esse amor. Amém? Dá para ouvir aí?